Oi, bom dia. Enfim, inspirado pelas conversas que eu sempre tenho com meus amigos, que sempre vai para uns assuntos muito nada a ver com nada, que nunca dá pra saber quando isso começou nem quando terminou, eu decidi fazer esse vídeo. O vídeo é simplesmente 30 curiosidades completamente aleatórias e inúteis. Eu só peguei curiosidades que eu não sei por que cacete eu sei, não sei por que cacete eu tenho ciência disso, mas eu vou falar e quero que se dane. Logo já vou pedindo pra você deixar seu like, se inscrever aí embaixo, apertar o sininho das notificações, mandar pra quem você quiser, pra poder assistir esse vídeo também. E é isso, vamos lá. Começando com uma coisa que todo mundo conhece, a clássica dúvida. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Primeiro eu já vou responder logo de cara. Ou é a droga do ovo. Ah, mas quem colocou o ovo se não foi a galinha? Ô energúmeno, os dinossauros já botavam ovos muito antes das galinhas existirem. No processo de evolução, os seres que nem dinossauros e tudo mais foram evoluindo até formar as aves que a gente tem hoje. Isso leva para a segunda curiosidade. Todas as aves descendem dos dinossauros. Porque todas as aves de hoje em dia, seja galinha, seja quero-quero, pica-pau, seja os caramba quatro, qualquer ave descendeu dos dinossauros daquela época. A maior parte dos dinossauros foi extinto, mas uma boa parte se adaptou, porque eles tinham penas para suportar o frio, porque sim, dinossauros tinham penas, e muitas outras variâncias que acabou evoluindo para as aves. Aí você me pergunta como é que eu posso provar isso? Bom, basicamente, segundo estudos, os dinossauros e as galinhas, aves e tudo mais têm muito em comum. Primeiro, as penas. Segundo, a estrutura óssea do esqueleto e tudo mais. E terceiro, as patas. Ambos, tanto os pássaros quanto a maioria dos dinossauros, que tem a teoria que sobreviveram, eram bípedes e tinham 3 dedos no pé. Ou seja, não foi aqueles dinossauros gigantescos, giganotossauros, caramba, que sobreviveram. Não, foram os dinossauros mais parecidos com aves que também eram grandes, mas que foram diminuindo com o tempo, mas que vocês entenderam. Mas assim, dinossauros eram gigantes e tudo mais. Mas você já parou para pensar quais foram os 3 maiores seres que já pisaram na face da Terra? Bom, vocês devem pensar que os 3 maiores seres que existiram foram realmente dinossauros. Mas o maior ser que já existiu tá vivo até hoje. Os maiores seres que já existiram, se vocês pararem para pensar, foram, segundo estudos, Titanossauros e o Argentinossauros, que eram gigantescos. Mas o maior ser que já existiu no mundo, que tá vivo até hoje, é a baleia azul, pô! Véi, a baleia azul é tão gigante, que a língua dela pesa o mesmo peso de um elefante africano. A gente consegue nadar pelas artérias dela, nós adultos, humanos adultos, véi. É o maior bicho que já existiu no planeta, basicamente. E continuando nessa brisa de seres gigantes e dinossauros, isso me lembrou Jurassic Park. Assim, vocês sabem os sons de Jurassic Park? Tipo, os sons que os dinossauros fazem e tudo mais. Tipo esse aqui. Então, como fizeram esses sons se a gente não sabe como eram os sons que os dinossauros faziam? O ser humano fez o que ele fez de melhor. Gambiarra. Certeza que tinha algum brasileiro fazendo esse filme. Porque isso foi uma gambiarra do cacete. Por exemplo, para fazer a cena dos galimimos, os sons dos galimimos, inclusive quando um T-Rex come um galimimos, eles usaram sons de uma égua que estava no cio, na presença de um cavalo macho. E para fazer o do T-Rex, esse grito estridente que todo mundo conhece, foram usados sons de filhotes de elefante, tigres e jacarés para fazer esse som. E para fazer a respiração do T-Rex, foi usado o respiro de baleia. Agora, para fazer o som dessa desgraça aqui, que é o Dilophosauro, foi usado o som de macacos bugios, cisnes, falcões e cascavéis. Mas eu acho que o som mais famoso que todo mundo deve conhecer é o dos Velociraptors, né? Porque basicamente o som que eles fazem quando estão caçando as pessoas são de golfinhos machos no cio, cavalos e gansos. E eu sei que Boto não é golfinho, não precisa vir me encher o saco nos comentários reclamando. Então vamos fazer o seguinte, vamos trocar o Boto cor-de-rosa pelo Palafin do Pokémon, pode ser? Mas quando a gente vai fazendo aquele som pra se comunicar e chamar uns aos outros, basicamente o som é de tartarugas acasalando.
Não, velho, é sério, os caras pegaram as tartarugas transando só pra poder gravar um som, remixar pra botar na droga de um dinossauro. É sexo, Batman. Eles estão falando de sexo. Mas falando em som, isso me lembra uma coisa. Nós ouvimos o som e nós basicamente temos decibéis e hertz. Mas qual a diferença entre decibéis e hertz? Hertz basicamente é o nome da onda sonora do som. É quanto o som se propaga. Agora, decibéis é a intensidade do som. Pra você ter ideia, o ser humano consegue escutar entre 20 e 20 mil Hz. Só que decibéis, qualquer decibel acima do zero dá pra escutar, né? Um ser humano. Só que a frequência comum pro ser humano escutar é 60 decibéis. Só que certas coisas têm níveis de decibéis que podem incomodar ou não o ouvido humano. Por exemplo, uma conversa comum assim entre eu e você, entre 60 decibéis. Já um cachorro latindo é em torno de uns 80 decibéis. E aqueles filhos que ficam empinando daquela moto o dia inteiro fazendo randandandandan, tem 99 decibéis. Ai, dê minha paciência, meu Deus do céu. Voltando. Enfim, mas qual foi o maior som já escutado na face da Terra? O som mais alto do mundo foi a erupção do vulcão Krakatoa, que foi ouvido a mais de 480 quilômetros. Essa bodega chegou em 310 decibéis. Pessoas que estavam tipo a mais de 50, 100 quilômetros ficaram surdas. E parece que todos eles sobreviveram, então agora empinando moto, né? Pra não estar ouvindo essa droga, esse barulho que eles fazem. Foi mal, meu ódio me deixou consumir. Voltando ao normal. Mas assim, como eu disse, o som se propaga por ondas, que são os hertz. Só que a luz também se propaga por ondas, sabia? Ondas sonoras e ondas luminosas. E você sabia que a frequência que o ser humano consegue enxergar é de 400 a 700 nanômetros? A frequência de luz, no caso, né? Porque tudo que a gente enxerga é pela luz. Mais uma curiosidade, tudo que a gente enxerga é por causa da luz. A luz bate em algo e volta no nosso olho. E o nosso olho capta a luz. Por isso que a gente consegue enxergar que certas coisas têm certas cores diferentes. Porque a cor, quando bate, ela reflete de outra forma. Por isso que eu consigo dizer que esse D20 é roxo e esse D20 é verde. Porque a frequência nesses dois D20 é diferente. Quando a luz bate em um, ela volta pro meu olho de outra forma. Tanto nesse bate e volta verde e nesse bate e volta roxo. Basicamente isso. Mas se em tudo que bate faz a cor, quantas cores existem? Bom, basicamente, existem infinitas cores. E o ser humano consegue enxergar de 7 a 10 milhões de cores. E como surgem as cores? Deixa que eu explico. Basicamente, as cores, elas surgem quando a luz se propaga no ambiente. Por isso que, por exemplo, quando chove tem um arco-íris, é porque a luz do sol, que é uma luz branca, ela tá passando e ela se divide nas cores porque a água se torna um prisma. E aí forma um arco-íris. Inclusive, cores que a gente não consegue enxergar, porque existem cores que a gente não consegue enxergar, que não estão no nosso espectro visível de cores, como infravermelho e ultravioleta. Aí você deve estar pensando, mas infravermelho e ultravioleta, se a gente nem enxerga, então deve servir para nada. Você que se engana. Infravermelho, por exemplo, é muito útil para tudo. Vou dar um exemplo de várias máquinas que usam, por exemplo, o controle remoto que você usa na TV. Infravermelho. Máquinas de ressonância. Infravermelho. Até mesmo quando você está no ferro, usando ferro de passar na roupa, aquilo lá produz luz infravermelha. Já a ultravioleta é outro caso. A luz ultravioleta é usada tanto na luz negra, como por exemplo em lâmpadas fluorescentes. Mas tanto a infravermelha quanto a ultravioleta, elas vêm do sol. Por isso que tem, por exemplo, os protetores solares com filtro de raio UV, raio ultravioleta, filtro ultravioleta. Porque sim, toda luz emite radiação. Tudo emite radiação, só que essa radiação que vem do sol e essa radiação tudo, da luz infravermelha e ultravioleta, é um pouquinho mais forte. Por isso que tem o filtro solar. E falando no sol, você sabe qual é o tamanho do sol em comparação à Terra? A gente é minúsculo. Se você acha que um prédio da sua cidade é grande, você não sabe de nada. Olha só essa comparação. Pronto, vou voltar aqui uma imagem. Isso aqui é o sol. Como você imagina que seria o tamanho da Terra? Seria isso aqui. Olha como é minúsculo. Sério, a gente consegue fritar só de chegar perto do sol. É o terceiro planeta mais perto. E a gente já frita desse jeito que eu tô morrendo de calor aqui. Aliás, vocês sabem qual é a temperatura do sol? O núcleo do sol chega a 15 milhões de graus Celsius. E a superfície do sol pode chegar a 5.500 graus. Mas sabe qual é o pior? A gente tem um bicho aqui na Terra que pode fazer uma temperatura próxima a essa. Conheçam o camarão pistola. Essa desgraça desse camarão tem essa garra gigantesca que ele pode simplesmente fazer um estalo. Só que esse estalo ele consegue ser tão rápido, tão forte, que ele basicamente dá um tiro dentro d'água. Ele fecha essa garrinha a quase 100 km por hora.
que devido ao tamanho dele, vai chegar a 218 decibéis, podendo chegar a uma temperatura de 4.700 graus Celsius. Ou seja, nem se ele acerta o bicho, ele acaba matando. Ele não precisa nem acertar, porque a água ao redor dele vai ferver. Por isso é chamado de camarão pistola, ele basicamente dá um tiro dentro d'água. Falando em tiro, isso me lembrou aquele peixe que eu tô com o Will de Beaupré pra chamar esse bicho de sniper aquático. Que todo mundo chama bem porcamente de peixe arqueiro. Que é esse peixe bizarro aqui, que ele basicamente faz uma coisa que... ele cospe pra fora d'água, basicamente. Ele dá um tiro em alguma coisa, solta uma flecha d'água, alguma coisa assim. Eu não vou te explicar. Mas ele basicamente solta um jato d'água que derruba os insetos pra ele comer. Basicamente. E convenhamos, sniper aquático é muito melhor que peixe arqueiro. Mas isso me lembrou também um outro animal que é muito perigoso, que chega para a par com o camarão pistola, que é a lagosta boxeadora. A lagosta boxeadora, ela parece que tá usando luva de boxe, e sério, o soco dela é impressionante. Além desse bicho conseguir enxergar o infravermelho e o ultravioleta, o soco dela tem basicamente a mesma potência de uma arma de calibre 22. O pior é que eu não tô nem zoando, eu queria estar fazendo piada, mas eu não tô nem zoando. Sério, o bicho tem esse tamanho basicamente, e consegue ter essa força toda. Sério, ela desfere um soco de mais de 60 quilos a mais de 80 quilômetros por hora. Sério, é literalmente um tiro. Eu queria estar zoando, mas eu não tô, esse que é o pior. E falando em lagosta boxeadora, isso me lembra, tipo, literalmente boxe. E vocês sabiam que o cachorro boxer, ele tem esse nome por causa do boxe? É só por causa do estilo dele, por causa de como ele é. Por causa que as patas dianteiras são menores do que as de trás. Aí faz ele parecer um estilo de combate, tá ligado? Aí parece que ele tá lutando boxe, por isso botaram o nome de boxer dele. Falando em boxe, vocês sabiam que o boxe surgiu 3.000 anos antes de Cristo no Egito Antigo? Só que só foi realmente ser utilizado como um esporte em 7 a.C. na Grécia, como esporte. E isso foi repercutindo, tanto que até o Mario já participou de boxe, como juiz. O Mario, Super Mario, já foi juiz de boxe num jogo de arcade chamado Punch-Out. Era basicamente um joguinho de boxe e o Mario era o juiz, basicamente isso. E falando em jogo, vocês sabem qual foi o primeiro jogo eletrônico já criado? Era simplesmente um jogo chamado Tennis for Two. Foi criado em 1958. E basicamente era só uma linha e uma bolinha que ficava pim, 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 pim. Só isso. Foi o primeiro jogo criado em 1958, velho, época da Segunda Guerra. Tanto que depois dessa época, quando surgiram os primeiros jogos, Pong e assim por diante, nem colocavam o nome dos créditos dos criadores, pra vocês terem ideia. Pra vocês terem ideia, o primeiro jogo a ter o nome de um criador foi o jogo Adventure. E esse foi o primeiro easter egg da história. Porque principalmente a Atari, que era quem dominava, né, a questão dos jogos nessa época, eles não colocavam os créditos dos criadores. Então o criador do Adventure, ele resolveu colocar o próprio nome de um jeito escondido, que era basicamente você fazer uma série de movimentos específicos, pegar um pixel específico e levar para uma sala muito específica, e aí aparecia o nome do criador. E isso foi tão referenciado, foi tão magnífico, que foi referenciado até no meu filme favorito, Jogador Número 1. Porque nesse filme, basicamente, os personagens têm que buscar o ovo dourado que se chama Easter Egg, que é basicamente isso que é a coisa do Easter Egg, que todo mundo chama. E essa coisa de Easter Egg foi escalonando tanto, que agora no filme de Super Mario teve um dos melhores Easter Eggs que eu achei, um dos melhores Easter Eggs pra mim, tanto desse filme quanto da cultura pop inteira, é realmente o Jumpman do Super Mario. Porque, assim, lá no Donkey Kong, quando o Mario surgiu, ele não era Mario, era Jumpman. Só que ele usava a roupa diferente e não tinha o nome de Mario. E aí nesse filme eles decidiram colocar o Jumpman como uma referência. Tanto que o dublador do Mario oficial, mundial, que é o Charles Martinet, que faz It's Me Mario, é ele que dubla o Jumpman. É ele! E não só no inglês, ele dubla em todas as línguas possíveis, japonês, italiano mesmo, até em português. Botaram o cara pra fazer até no português do Brasil, cara, isso foi incrível. Too much? It's perfect! Wahoo! Okay, I'm gonna trust you. Troppo è perfetto! Wahoo! Demais é perfeito! Wahoo! Tá bom, confio em você. Mas assim, o que significa Easter Egg? Já parou pra perguntar isso? Easter Egg é literalmente ovo de Páscoa, que se refere a você procurar algo, procurar, até achar o prêmio. E quem deu o nome foi basicamente um dos supervisores lá da Atari, que disse que achar aquela coisa no Adventure era basicamente achar um ovo de Páscoa, porque era uma coisa muito gratificante, muito impressionante. Era só um milionário querendo fazer sucesso de novo, né? Mas assim, Páscoa, isso me lembra da Ilha de Páscoa. Mas você sabe por que a Ilha de Páscoa tem o nome Ilha de Páscoa?
Simplesmente porque o explorador holandês que descobriu a Ilha de Páscoa, descobriu num domingo de Páscoa. Aí decidiu apelidar ela de Ilha de Páscoa. Agora, isso não faz nenhum sentido do porquê que tem a ver com ovo, né? Quer dizer, eles criaram o sentido de um ovo de Páscoa. Porque vocês sabem qual é o sentido do ovo de Páscoa? Porque um ovo podia ter tantas formas, né? Podia ser um quadrado de Páscoa. Podia ser um triângulo de Páscoa. Não, um ovo de Páscoa. É porque simplesmente o ovo, ele é a questão da renovação da vida, do renascimento. Representando a ressurreição de Jesus Cristo. Eu sei que não faz tanto sentido assim, mas é o que eles disseram pra poder dar essa desculpa do ovo. Não me julga, eu pesquisei no Google. Se quer reclamar com alguém, reclama com o Google. E falando em ovo, uma curiosidade até que engraçada. Sabe o kiwi? Eu não sei se vocês conhecem a ave kiwi, que é que inspirou a fruta. Eu tenho pena desse bicho. Eu tenho muita pena. Porque assim, você olha pra uma galinha e pros pintinhos, você vê que a galinha desse tamanho, bota um ovo desse e nasce um pintinho desse. Simples. Só que o kiwi não. O kiwi basicamente bota todos os bofs pra fora pra poder botar a droga do ovo. O infeliz quase morre só pra botar um ovo. Porque o ovo é basicamente do mesmo tamanho dele. O filhote basicamente já nasce adulto. Porque assim, o ovo de um kiwi é basicamente do mesmo tamanho de um ovo de avestruz. Um ovo de avestruz. Ai, meu Deus do céu. Como a mãe natureza esse animal, essa ave, tadinha, velho. Mas, aliás, outra coisa. Vocês sabem como é que um ser se desenvolve dentro do ovo? Tipo, claro, tem a questão do embrião, que vai se desenvolvendo, mas como o embrião se desenvolve? Por que ele fica tanto tempo dentro do ovo? Porque, por exemplo, na barriga da nossa mãe, ela vai comendo, os ingredientes vão indo pra gente, os nutrientes vão indo pra gente. Mas como o ovo? Bom, é porque basicamente o filhote vai se desenvolvendo ali no embrião, mas ele tem toda a questão, a gema, a clara e tudo mais, e isso tem nutrientes. A gema, por exemplo, tem uma fonte de lipídios e proteínas. Já a clara tem mais proteínas e também tem gordura. Enquanto a casca, que é o que protege o embrião, também fornece cálcio. E sem contar que também tem uma camadinha de ar para poder o embrião respirar. E também tem a membrana da casca, que repele o fluido e impede a invasão de micro-organismos. E tudo isso volta na pergunta inicial. Quem veio primeiro? O ovo ou a galinha? Formando esse ciclo. E assim se encerra as 30 curiosidades. E eu espero que você tenha gostado. E se você ficou até aqui, por que você ainda tá aqui? Vai fazer alguma coisa. Por que você tá ouvindo um idiota que nem eu?